acompanhando não só no processo de mineração, mas os outros processos políticos, que CPT, que MST, que a universidade acompanha, a gente não está num cenário político muito fácil, né? Mas, assim, dá muita alegria ver que o cenário, ele tem... Anteontem, a gente participou de uma atividade e eu também tive a oportunidade de falar um pouco o que eu vou falar para vocês. E eu, justamente, junto com companheiros do MAN, inclusive, a gente fez uma avaliação, assim, de que, ok, o cenário é ruim. Mas esse cenário ruim, ele também é ruim porque tem uma dimensão desse cenário que mudou do ponto de vista dos movimentos sociais, da luta, né, da luta pela democracia. Então, também, assim, quando eu vejo uma atuação como essa do Trump, assim, quando eu vejo uma mística como essa, assim, eu fico feliz de ver que, a despeito desse cenário, e eu acho que esse cenário também é uma resposta a isso, né, ao fato de que os movimentos estão avançando, a crítica ao modelo de desenvolvimento está ganhando mais densidade, talvez uma densidade nunca antes vista nesse país. Então, não por acaso, a gente vai passar aqui por alguns elementos de conjuntura que mostram também que a gente tem uma reação conservadora grande dos setores que sempre hegemonizaram a política no Brasil. Mas eu acho que em parte também é porque nós estamos as forças democráticas estão em movimento, sabe? E eu acho que mesmo que não sejamos muitos, não tenhamos talvez conseguido articular todos os movimentos nesse momento, mas o movimento de articulação disso, que é anterior, que é fruto, né, de um processo anterior que o Camas está envolvido, que os movimentos aqui do Ceará estão envolvidos e articulados a nível nacional, é algo que me anima, assim. Então, para dizer que realmente fui muito contente com o convite, agradecer ao Camas esse convite, essa oportunidade de falar do livro, e dizer que eu sempre aprendo muito nesses momentos de troca. Então, agradecer a vocês a gratidão de me darem essa oportunidade de troca com vocês, né? Essa é a primeira coisa que eu não queria deixar de falar. E daí, um pouco situar com vocês, eu vou trazer uns elementos. Para falar do livro, a gente tem que falar da conjuntura, né? O livro, ele é só um elemento que ele nasceu de uma conjuntura, ele foi uma demanda de uma luta em curso, né? Ele não nasceu só de um interesse, digamos, acadêmico propriamente. Ele foi uma demanda que veio dos movimentos sociais, eu vou falar disso. E ele se insere num contexto que é um contexto muito particular no Brasil. É um contexto que ele tem a ver com a história do Brasil, que é um contexto de expansão do extrativismo mineral, né? O Brasil tem ciclos de intensificação da exploração da natureza no Brasil, né? Toda a nossa história é muito marcada por esse processo de exportação de recursos naturais, que é o que a gente está revivendo hoje. A gente teve um descenso, digamos assim, disso nos últimos 40 anos, e nos últimos 10 a 15 anos a gente voltou de novo a assentar nossa economia muito na exportação e na exploração de recursos naturais, não só minério, mas recursos agropecuários, né? Gado, soja, monocultivo de árvore, minério, né? Então a gente tem aí uma intensificação desse tipo de atividade na pauta, não só na pauta exportadora, mas na própria economia do país. E esse livro nasce justamente desse momento político, né? E muito em função do aumento justamente da extração mineral no Brasil. Então, vou trazer assim, alguns dados que dão uma dimensão disso. A gente vê que a partir dos anos 2000, a atividade mineral no Brasil, ela se expande a taxas muito expressivas. Assim, o setor de 2011, de 2004 a 2011, nesse intervalo, a gente tem um aumento de 500% no crescimento do setor, na produção do setor. A gente tem dados assim, de produção que mostram que de 20 bilhões, que era o que ele produzia nesse ano, né, em 2004, esse setor mineral pula para 85 bilhões, então de 20 bilhões para 85 bilhões. Eu tenho alguns gráficos que eu acho que talvez não seja o caso de mostrá-los, mas eu vou deixá-los com vocês, que justamente são dados produzidos, em grande maioria dele pelo Estado ou por setores de pesquisa, que vão mostrando em gráficos, em pizzas, o que isso representa. Dá uma dimensão, digamos assim, numérica. Eu acho que não é esse aqui, mas esse também tem alguns.
Passa com falar. Enfim, são dados que vão mostrando esse... E concretamente a gente vê... E daí tem um dado interessante, que você tem uma mudança, assim, uma expansão dessa fronteira mineral rumo justamente ao Nordeste e à Amazônia. Então, antigamente, até então, o grosso da nossa produção estava concentrado em Minas Gerais, um estado minerador, né, tradicionalmente, e a gente tinha aqui no sul do Pará, em Maranhão, né, a região de Carajás, onde a Vale opera já há 30 anos, o minério de ferro e algumas minas correlatas, é uma mineração enorme, mas estava muito focado nessas regiões mineiras, por assim dizer. O que a gente vê é a abertura de minas em novas regiões, sobretudo da Amazônia. Só para a gente ter uma ideia, no Pará, no estado do Pará, a gente teve nesses 10 anos a abertura de minas de níquel, de cobre, de bauxita e a ampliação do minério de ferro. Então hoje, a Vale, que explora minério em Carajás, está dando sequência na abertura de uma nova mina gigantesca, que é uma mina que fica vizinha à mina de Carajás, que é S11D, e que a produção dessa mina vai triplicar a produção mineral até 2030. E o governo tem feito estudos no Ministério de Minas e Energia e produzido uma série de políticas, eu vou agora em seguida tocar nisso, uma série de políticas que visam justamente estimular essa expansão. Então existe um plano que foi feito em 2009, que é o Plano Nacional de Mineração, que aponta justamente quais são as perspectivas, desde o Estado, digamos assim, para estimular esse processo, né? Então, o próprio Estado tem planejado a triplicação da produção de alguns minérios, o minério de ferro como um deles, e a quadruplicação de outros, como o cobre, o níquel. No caso da bauxita do minério de ferro, se pretende triplicar. O que significa em termos de minério de ferro? O minério de ferro hoje, só em Carajás, toda a produção de minério de ferro hoje gira em torno de 300 milhões de toneladas ano. Grande parte disso é exportada, né? Muito mais de 60%. E com a abertura dessa grande mina, S11D, essa produção em 2030 vai triplicar, vai chegar a 1 bilhão de toneladas ano só de minério de ferro. Eu friso o minério de ferro porque ele é um minério, digamos assim, que tem um papel importante na exportação, na pauta exportadora brasileira. E, portanto, no equilíbrio também da balança comercial brasileira, e por isso também o governo olha para a extração desse minério de maneira muito estratégica, né? Então, enfim, eles são os dados que mostram essa evolução, né, como dizer, de 20 bilhões passou para 85 bilhões. Aqui são as taxas entre 2002 e 2011 de expansão. Então, tem o bauxita cresceu mais de 100%, 40%, né? Então, várias novas minas de bauxita estão sendo abertas no Pará. Você tem alguns minérios que tinha pouca produção e que aumentam, então por isso também você tem dados como 600%. Mas, por exemplo, o minério de ferro deve chegar, já ultrapassou mais de 80% em termos de crescimento de 2002 a 2011. Só para dar uma dimensão do que é essa expansão acelerada. E daquilo que eu já falei, do plano de mineração, etc. Então, aqui também, aqui também é um dado que mostra essa projeção de crescimento desses principais minérios. Então, enfim, tem uma série de dados, eu acho que não é o caso de passar tanto por eles, mas dizer que tem um contexto também político, um contexto de mudança, de estratégias que estão no campo da política, digamos assim, também. E uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que tem uma demanda para vocês. A gente tem que eu digo dentro do comitê, os pesquisadores, pelo menos com os quais a gente tem se articulado nesse debate da mineração, e até por tradição mesmo, assim, eu vejo assim, que a Amazônia, a gente tem mais dados e mais informações do que está sendo esse avanço e dados mais concretos de para onde está indo, quais as novas minas, do que no Nordeste. Eu acho que no Nordeste, quem está próximo sabe, mas eu acho que falta ainda a gente construir uma rede de informação mais clara de quais são as minas que estão... A gente sabe pelas denúncias que chegam. Por exemplo, Bahia agora tem
Está chegando a Rio Tinto, que é uma mega empresa, é uma empresa do tamanho da Vale, se não maior, uma empresa canadense, se não estou enganada, né? E ela está chegando lá com intenções de minerar ferro e bauxita. Mas a gente sabe, justamente porque os movimentos estão sentindo a pressão disso, a gente corre um pouco atrás para saber. Mas eu acho que falta a gente ter clareza de que essa expansão dessa fronteira está representando, por exemplo, o Nordeste, sabe? Para a gente também poder articular nossas lutas de maneira mais sistemática. Mas o fato é que no campo da política, você tem então, como eu falei, um plano claro do Estado, e como parte desse plano claro do Estado de estimular essa expansão, até pelo papel que esses minérios cumprem na balança comercial brasileira, a gente tem uma proposta em 2013, o governo manda uma proposta para mudar o Código Mineral brasileiro. O Código Mineral é de 67, né? E a extração mineral no Brasil hoje, realmente o controle público sobre essa extração, ele é muito frágil, de fato. E o governo tinha e tem uma leitura sobre isso. Por exemplo, se a gente comparar, por exemplo, com o setor de petróleo, que é um setor, digamos, também extrativista, assim, mais ou menos o mesmo perfil, no sentido de que também extrai recursos que não são renováveis, etc., recursos que têm um papel também na economia nacional, etc. Você tem no setor de petróleo leis que garantem um pouco mais, de, entre muitas aspas, governança pública dos recursos. A maneira como você concede hoje uma jazida de petróleo é diferente da maneira como você concede uma mina, né, uma lavra de minério. Uma coisa que é importante dizer, não sei se o quanto está claro para vocês, isso toca no nosso debate, é que a lei brasileira, como a lei de muitos países da América Latina e ao redor do mundo, mas não todos os países do mundo, ele separa a propriedade do solo e do subsolo. Então, minério, petróleo, é propriedade da União. Então, por isso que a União pode conceder em benefício do interesse nacional. Então, isso também, a gente vai, depois vou tocar um pouco nesse assunto, que isso implica para os superficiários, né? Mas o fato é que quem ter o poder de conceder a exploração dessas riquezas, a exploração e a explotação, a pesquisa sobre ela e a extração dessas riquezas é o Estado. E a forma como o Estado faz isso hoje com a mineração é por ordem de prioridade. Então eu chego, sei que tem um minério embaixo da casa do Poti, eu chego no DNPM, peço a autorização para fazer a pesquisa e depois a lavra, e isso me é dado pelo Estado por ordem de prioridade. Quem chega primeiro ganha. O que o Estado buscava fazer quando fez uma proposta de modificar o Código de Mineração foi alterar esse regime. Foi justamente fazer um regime próximo ao regime do petróleo. Qual é? É o regime de licitação. Então, eu, Estado, digo aonde eu quero explorar primeiro, quais os minérios que são estratégicos, e lanço um edital que várias empresas vão concorrer. Ao concorrer, cada empresa vai tentar dar as melhores opções em termos de pagamento de royalty, em termos de proteção ambiental. Então, com todos os limites que a gente sabe que tem, por mais que a gente saiba que o Estado está orientado para explorar, mas um regime como esse, nas mãos de um Estado que tem mais controle social, por exemplo, permite mais controle social também. O Estado poderia, por exemplo, falar assim, eu quero congelar, ele ainda pode fazer isso ainda, mas assim, com um processo de licitação e de planejamento, como o Estado propunha na versão original do código, ele podia, por exemplo, definir que não vai explorar tal minério, que vai definir ritmo, o Estado nem pensa nisso hoje em dia, mas é uma demanda nossa, um ritmo, que, por exemplo, a mina de Carajás, quando ela foi aberta 30 anos atrás, se dizia que teriam 400 anos de extração mineral só em Carajás. A extração foi tão intensiva ao longo desses anos, em função do mercado internacional, dos interesses da Vale, que hoje, a previsão é que Carajás tenha mais 100 anos de vida útil, e olha lá. Então, também, esse tipo de controle o Estado acaba não tendo nesse regime de concessão. Então, a ideia do Estado era mudar, a primeira coisa do Estado era mudar esse regime de concessão em 2013. E ele mandou um projeto de lei para o governo que tinha muitos limites do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, não tinha, nós, movimentos, olhamos aquele projeto de lei e vimos muitos problemas nele, mas tinha, digamos assim, essa pretensão, de certa maneira, mesmo
que não seja do ponto de vista das nossas demandas, melhorava o processo, digamos, de controle social, de controle público, mais que tudo, sobre os recursos. Esse projeto vai para a Câmara e é nomeada uma comissão para analisar o projeto, que ainda está em vigor, que é formada, isso eu digo publicamente, é formada, assim, majoritariamente por deputados financiados pela mineração. Então, vocês podem imaginar o que esse projeto de lei se transformou. Eu vou tocar em alguns pontos só, mas eu queria dizer que, em torno disso, quer dizer, antes até do projeto de lei, a gente já tinha uma série de movimentos que estavam sentindo a pressão da mineração sobre seus territórios. A gente estava começando a se articular sabendo que havia um anúncio do governo de modificar o Código Mineral, e a gente se articulou num comitê, membros da Rede de Justiça Ambiental, membros de movimentos, muitos grupos ligados à igreja, Caritas, CPT, CNBB, tem um papel fundamental nesse coletivo, e movimentos sociais, MST e vários outros movimentos, movimento de populações quilombolas, indígenas, esses grupos se articularam em torno desse comitê que tem como principal, digamos, tinha como principal objetivo incidir na mudança dessa lei, que é o Comitê de Defesa dos Territórios de Mineração. Estou falando tudo isso para dizer um pouco, para a gente entender como esse livro nasce, que demandas ele atende. O comitê, como é um comitê plural, quer dizer, tem muitas ONGs, inclusive ONGs ambientalistas grandes, que não necessariamente tinham uma tradição de diálogo com esse campo político, mais progressistas e tal, mas de toda maneira se articula em torno desse comitê. E justamente porque nós somos muito diversos, a gente construiu os pontos, que a gente, olhando aquela lei que tinha sido enviada pelo governo, a gente achava que eram os pontos pelos quais a gente queria modificar essa lei, que eram fundamentais que esse novo código garantisse. E são esses 7 pontos que eu quero ler para vocês, que eu acho que ele é importante, e é justamente para responder a alguns desses pontos que a gente pensou o livro. Então, os pontos são, primeiro, garantir democracia e transparência na formulação e aplicação da política mineral brasileira. A gente tinha uma crítica que todo esse avanço tem sido dado sem nenhum diálogo com a sociedade civil, né? Garantir o jeito de consulta, consentimento e veto das comunidades locais afetadas pelas atividades mineradoras. 3. Respeitar taxas e ritmos de extração. 4. Delimitar e respeitar áreas livres de mineração. 5. Controlar os danos ambientais e garantir plano de fechamento de minas com contingenciamento de recursos. Porque hoje a lei diz que toda mineradora tem que fazer um plano de fechamento de minas, por conta de todos os problemas ambientais e sociais, só que na verdade isso nunca é cumprido. Em geral as mineradoras decretam falência quando são pequenas e tal, e o que a gente quer que no ato do projeto já tivesse dinheiro garantido para que esse processo de fechamento realmente fosse respeitado. A gente colocou isso porque a gente não sabe, isso é um ponto que vai tocar na minha fala, mas a gente tem muito desastre ambiental no Brasil, difusão de mineração, e tem muitas minas abandonadas que deixaram muitos problemas socioambientais, ambientais sobretudo. Esse é um problema que não é posto, isso é um debate para a gente também, não é colocado como um problema social, digamos assim, mas é um problema que está posto e que a gente achava que ele é tão grave que era importante a gente ter uma linha de incidência em torno disso. Depois, respeitar e proteger os direitos dos trabalhadores. É importante dizer isso, eu não falei, que o comitê tem sindicalistas da mineração conosco. A atividade da mineração é uma das atividades que mais mutila, que mais enlouquece as pessoas, tem mais problemas de saúde em todas, vocês que são do Tramas certamente sabem disso. E essa articulação está sendo também uma experiência muito interessante. Vocês sabem a dificuldade que os trabalhadores muitas vezes têm de assumir o debate ambiental por pauta de suas agendas, porque tem uma ameaça posta aos seus trabalhos também, né? Vamos fechar uma mina e para onde a gente vai trabalhar? Então, acho que tem um processo muito legal, muito interessante, muito importante, como eu falava, a conjuntura é ruim, mas a conjuntura do nosso sistema político também é nova nesse sentido. A gente tem feito alianças que são muito importantes e com os trabalhadores, sobretudo da mineração, é uma novidade importante, eu acho. Assim. E, por fim, garantir que a mineração em terras indígenas respeite a Convenção 69 da OIT e esteja subordinada à aprovação do Estatuto dos Povos Indígenas. Daí eu queria só, a título de informação, não sei se todo mundo sabe, a gente fala que hoje é proibido
mineração em terras indígenas. De fato, é proibido, não porque seja proibido pela Constituição. O que a Constituição diz é o seguinte: pode-se ter mineração em terras indígenas, desde que os índios sejam consultados e parte dos resultados da lavra os beneficiem. Eles têm parte, mas isso todo superficiário, por lei, deve receber uma parte da extração, já que ele é obrigado a aceitar. Mas isso daí a lei diz que, para isso, é preciso ter um decreto regulamentando como vai ser essa consulta, como vai ser essa repartição, e isso até hoje não foi feito. Certamente, uma vez aprovado o código, vai ser o próximo passo, porque tem um mapa, infelizmente não tem nenhum slide que eu trouxe aqui, mas esse mapa é muito emblemático. O ISA, que é o Instituto Socioambiental, fez um mapa, fez até conosco na fase. A gente pegou todas as informações do DNPM, que é o Departamento Nacional de Política Mineral, todas as concessões que já existem sobre terras indígenas. Ou seja, a lei diz que não pode ter mineração em terras indígenas até que o decreto seja feito. O que as mineradoras já fizeram? Já foram no departamento, já entraram com pedido de requerimento para minerar em cima de uma determinada terra indígena. O dia que a lei for aprovada, você já tem a concessão para aquela exploração. E esse mapa, gente, ele é muito emblemático, porque ele mostra que algumas terras indígenas estão 90% da sua área já com interesse mineral sobre ela, com pedido junto do DNPM. O pedido não foi aprovado, porque não existe a lei, né? Mas está ali, como é ordem de prioridade, todo mundo já correu e já garantiu o seu quinhão, digamos assim. Então tem algumas terras indígenas em Rondônia, por exemplo, tem muito diamante, o Cinta Larga, está com 90% dos seus territórios, Xingu também. Então tem muitas terras indígenas que mostram essa pressão mineral sobre a Amazônia e sobre esses territórios. Então isso dá um pouco da dimensão de por que esse é um dos pontos para a gente fundamental e por que a APIB, né, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, também faz parte do comitê. Então, uma demanda que a gente abraçou. Mas tudo isso para dizer o seguinte, que a gente tem uma leitura de que todos esses pontos, se eles realmente fossem contemplados por uma nova lei, ele alteraria com relação de forças, inclusive, em torno do próprio modelo de desenvolvimento. Você falar em taxas e ritmos de extração significa você dialogar sobre a política econômica brasileira, muito assentada sobre a extração desses recursos, né? Você falar em regular a mineração em terras indígenas, não por uma lei, né, complementar, um projeto de lei específico, mas por dentro do Estatuto dos Povos Indígenas, significa você, o Estatuto, rever uma série de questões relacionadas à relação entre o Estado e os povos indígenas. Então, você alteraria o status quo. E a gente sabia que muitas dessas áreas livres de mineração, quando a lógica é extrair até diminuindo o tempo de vida útil das minas, a gente sabia que a gente precisava acumular. Que não era um debate simples. O debate no Brasil sobre a mineração, e uma das coisas que o livro nos mostrou, é que não é um debate óbvio, essa resistência à mineração não é óbvia no Brasil, não é algo que a esquerda, não é uma crítica que a esquerda acumulou, existe todo um bloqueio ideológico em torno da extração desses recursos, no sentido de que são necessários para o nosso desenvolvimento e ponto. Existe sempre por parte do governo, sempre, a gente participou de muitas audiências públicas lá na Câmara, em torno do projeto de lei, a gente via isso. O discurso do governo é um discurso, parecia você não saber quem era o governo ou a empresa que estava falando, porque era um discurso de uma defesa da mineração como a soberania e a necessidade de articular, enquanto que se a gente vai a fundo ver a relação custo-benefício, quem ganha, quem perde, de fato, essa defesa pode ser muito bem relativizada. Né? Mas o fato é que a gente achou que era muito importante a gente acumular. E nós, com alguns pesquisadores que integram essa pesquisa conosco, que fazem parte do comitê, assumimos um pouco essa tarefa de tentar construir mais subsídio para o debate sobre áreas livres de mineração. E a gente fez isso logo no início do processo de incidência, mas, aos poucos, a conjuntura do debate do código foi nos mostrando que como esse debate sobre as áreas livres é um debate acertado, digamos assim, num contexto onde a mudança dessa lei, a mudança proposta pelos deputados nessa lei, foi justamente no sentido, eu vou mostrar isso para vocês agora, foi no sentido de não de construir áreas livres de mineração, mas de abrir o máximo de áreas livres para a mineração. Então,
Por exemplo, um exemplo que eu acho que é muito emblemático disso é, por exemplo, o fato de que no código de hoje, no código de 1967, que é o código da vigor, existe um artigo, que é o artigo 42, que ele diz o seguinte, que o Estado, eu até tenho ele aqui, o Estado, ele pode não permitir o artigo 42 garante que a autorização da lavra pode ser recusada caso seja considerada prejudicial ao bem público ou comprometa interesses que superem a utilidade da exploração industrial a juízo do governo. Ou seja, o governo pode, num processo de que ele aprova, é quase automático, se aprovou a pesquisa, a empresa faz a pesquisa e entra só com quase que um formulário para dar início à lavra, né, a extração mesmo. O Estado pode falar, olha, a gente tem uma avaliação de que essa lavra em Santa Quitéria, onde tem agricultor familiar e tal, não deve ser dada. Isso está previsto. É claro que a gente fez um levantamento e a prioridade à mineração, em geral, é o que ganha nas avaliações do Estado. Então, a gente vê, por exemplo, até atividades que são também desenvolvidas, digamos, em prol do interesse nacional, como a reforma agrária. A reforma agrária é posta como uma atividade, não como uma atividade, mas como uma ação do Estado em defesa do interesse nacional, né? O processo de desapropriação para a reforma agrária, etc. E você vê dentro do Estado uma disputa em termos de entre o INCRA, e, por exemplo, e o Ministério de Minas e Energia, em áreas que incidem, né? Em geral, a Advocacia Geral da União, etc., os órgãos tendem publicamente a defender a prioridade da mineração. Mas isso está posto em disputa. E a gente tem um artigo que, de certa maneira, abre essa possibilidade. E a gente tem, de fato, alguns exemplos, como, por exemplo, a gente acompanha um assentamento de reforma agrária no Mato Grosso, onde em 2010 foi descoberto fosfato e minério de ferro dentro desse assentamento, com a Roseli Nunes, uma assentamento do MST, inclusive. E desse assentamento existe um conjunto de famílias que está já fazendo um processo, desde 2005, 10 anos, fazendo um processo de conversão agroecológica. Está produzindo, muitas famílias estão produzindo sem veneno, sem uso de insumo, de agrotóxico, e estão acessando, já desde 2010 também, o PAA e o PNAE, então o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são compras institucionais, que o Estado vai lá e garante a compra daquela produção, e volta a dizer, uma produção livre de veneno, uma produção que atende as escolas da região com um alimento de qualidade. E justamente amparado por esse artigo, esses assentados estão brigando para não saírem, porque o INCRA chegou lá e disse, provavelmente a gente vai ter que desafetar o assentamento. E eles estão nessa peleja para dizer, gente, qual é o interesse nacional aqui? Garantir a fixação dessas pessoas no campo, garantir alimento de qualidade, garantir que a gente produza sem veneno, garantir compra institucional, que nos dá segurança econômica, ou explorar minério de ferro, que vai quase in natura para exportação, fosfato, que é um insumo essencial para o agronegócio, que também exporta grande parte da sua produção. Então, tem um debate de uma disputa política de modelo que esses mecanismos, e sobretudo essas lutas políticas encerram, que são fundamentais. O que o código atual, ou a proposta de novo código feita por essa comissão na Câmara fez? A primeira coisa, tirou esse artigo. Esse artigo não existe no código atual. Esse é o primeiro elemento. Além disso, outros elementos que eu acho que é importante da gente ver o que está significando do ponto de vista desses setores que estão defendendo esse novo código, né, essa nova versão do código, é a expansão da mineração a qualquer custo, né, as áreas livres para a mineração. Eles incluíram um artigo, que é o artigo 46, que autoriza explicitamente as mineradoras a terem acesso à água que forem necessárias para a extração mineral. E uma coisa que eu não falei, que eu acho que é importante, é que as atividades minerais, elas são super intensivas em terra, em território, em água e em energia. Hoje, o setor mineral é o segundo maior outorgante de água na ANA, depois da irrigação. Isso tem a ver com essa expansão.
O processo de beneficiamento de minério, por exemplo, esse é muito emblemático, mas é bom falar dele, ele é o mais emblemático, que é o processo de transformação da bauxita. A bauxita é o minério que é utilizado para a gente fazer alumínio. Então, primeiro você transforma a bauxita em alumina e a alumina em alumínio. Esse processo de transformação, você limpa a bauxita e depois vai beneficiando ela no processo industrial, gasta tanta energia, que uma única empresa, a Norsk, a antiga Albras, que fica em Barcarena, e esse dado que vocês é um dado desatualizado, é um dado de 2004. Ela, em 2004, utilizou a mesma quantidade de energia que Belém e Manaus juntas. Ela era responsável pelo consumo de 1,5% de toda a energia elétrica do país, com seus 200 milhões de habitantes. Então, isso dá uma dimensão de quanto esses processos de extração mineral elas são intensivos de energia. As esteiras em Carajás, que funcionam 24 horas, são movidas a energia elétrica. A quantidade de diesel, que eu acho que é diesel, que aqueles grandes caminhões de extração usam, é na ordem de 4 mil litros por dia. São caminhões gigantes. Então, se você olhar a intensidade de gasto energético desses setores e de água, mostra também a exportação virtual de tudo isso que vai junto e a intensificação sobre o solo. Eu estava aqui justamente na minha frente, era o gasto de água previsto por hora pelo projeto de mineração de urânio e fosfato de Santa Quitéria, equivale a 115 carros-pipas por hora. É da ordem, assim, surreal quase. Se você olhar a dimensão disso, né? E tem uma outra dimensão também que tem a ver com essa coisa dos territórios, que eu não falei, que eu acho que é importante, é que essa expansão não é só abertura de mina. Você tem toda uma estrutura em torno dessa extração. O que quer dizer o quê? Quer dizer a duplicação de ferro, a duplicação da estrada de ferro do Carajás. São 800 quilômetros de uma nova estrada de ferro, que já causa uma série de impactos sobre as comunidades do entorno, né, que é por onde ela passa. Você tem novos minerodutos que são movidos à água, quer dizer, em Minas você extrai minério para ser exportado no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, que anda 300 quilômetros movido à água. Então, imagina o que é a intensificação. E nada disso é dito, eu acho que isso é importante, sabe? O bloqueio ideológico para dizer que a mineração é o que vai salvar nossas contas públicas esconde todo o gasto do ponto de vista da saúde, por exemplo, que é você extrair água, deixar comunidades inteiras sem água potável. Hoje existe uma luta enorme lá em Minas em função da tentativa de abrir uma nova mina de ferro ao redor de BH, que vai extrair e vai destruir também os mananciais de água que abastecem Belo Horizonte. Então, num momento de crise hídrica, como a gente vive hoje, esse era para ser o tema em debate, e não simplesmente somente o equilíbrio das contas públicas. Mas tudo isso para dizer, então, que imagina o que é colocar num novo código um artigo que diz que os mineradores explicitamente podem aceder à água que necessitam. Isso é um artigo. Outro artigo também que vai nesse sentido da intensificação é o artigo 51. O que o artigo 51 diz? O artigo 51, ele ao contrário, que eu apresentei de um jeito e depois escrevi atrás de outro. O artigo 51, ele atribui à Agência Nacional de Mineração, que vai ser uma agência que vai ser criada pela lei, a prerrogativa de, de desapropriar os imóveis necessários à mineração. Tem aqui alguma... Como é que está aqui o tempo? Não, já estou no final mesmo. Então, o artigo 51 dá à agência que vai ser criada a prerrogativa dela fazer as desapropriações necessárias. Então, são artigos que vão super no sentido de abrir a mineração. E tem outros dois artigos, eu vou terminar um pouco falando disso e finalmente tocando nos elementos centrais assim, do livro. Tem outros dois artigos que nos preocupam muito, que mostram justamente a ameaça desses processos de expansão de mineração sobre a terra, sobre o direito à terra, por exemplo, que são dois artigos que foram inseridos, que vão ser no sentido de desconstruir direitos territoriais. O que eu estou chamando de direitos territoriais? Vocês, eu não sei o quanto vocês todos são muito jovens, mas a Constituição de 88, ela garantiu direitos à terra e ao território a populações que até então se mantinham invisíveis. Estou falando dos quilombolas, os próprios povos indígenas tiveram
mais segurança no seu direito a partir da Constituição de 88, e uma série de populações tradicionais que reivindicavam processos de regularização fundiária que reconhecesse uma coisa que é muito particular no Brasil, que é a diversidade fundiária brasileira. O Brasil é um país onde a posse da terra no campo não está só regulada pela lógica da propriedade individual. Quem é do movimento CPT, que trabalha com a terra, MST, sabe muito bem disso. E o que aconteceu? A luta, estou falando, por exemplo, da luta de Chico Mendes, da luta dos povos da floresta, que reivindicavam que fosse reconhecida algo que é fundamental para as nossas lutas, que é o fato de que esses grupos, muitos grupos que hoje estão, muitos setores do campesinato, para a gente juntar todo mundo, né, num grande campo político, são responsáveis pela preservação dos ecossistemas que a gente tem hoje. Não só os povos indígenas, os quilombolas e vários setores camponeses, ribeirinhos, que sempre estiveram preservando e conhecendo esse ecossistema, sempre foram invisibilizados, nunca tiveram segurança fundiária. E o que a Constituição de 88 faz é reconhecer essas formas de ocupação e uso no território e construir uma série de mecanismos, seja dentro da lei, da Constituição, você tem o direito dos quilombolas e dos indígenas, mas existem outras políticas dentro do INCRA e dentro do ICMBio que garantem a posse coletiva da terra a essas comunidades. Eu estou falando das RESECs, das reservas extrativistas, estou falando das reservas de desenvolvimento sustentável, que são unidades de conservação que reconhecem a presença, a importância da presença de população. A gente tem um conjunto de outras unidades de conservação que tiram as pessoas, de proteção integral, que a gente está lutando contra, etc. e tal. Mas a gente conseguiu, com muita luta, garantir que essas unidades de conservação não expulsassem esses grupos, e mais que isso, reconhecessem essas territorialidades específicas. E a mesma coisa dentro do INCRA, você tem hoje assentamentos agroextrativistas, que são todos esses territórios, eles são territórios que estão fora do mercado de terras, eles não podem ser vendidos. E isso é um elemento importante também para o debate, não só da mineração, mas para o debate do avanço desses setores extrativistas. Porque você tira do mercado de terras, por mais que o subsolo seja da União, né, você não pode ter... Resex, por exemplo, você não pode ter mineração mesmo. Mas, por exemplo, um território quilombola, a rigor poderia. Só que a empresa ir lá e negociar com uma família é uma coisa. Negociar o uso daquele território com uma comunidade inteira, que ela não pode expulsar, porque eles têm a posse da terra garantida, é muito mais difícil, entendeu? Então, esses instrumentos, de alguma maneira, eles são instrumentos que garantem, entre aspas, áreas livres de mineração no Brasil. As RESECs não podem ter, as reservas de desenvolvimento sustentável também não podem ter mineração. Você pode ter mineração em APA, mas não pode ter RESECs. Então, o que os deputados fizeram? Incluíram 2 artigos, o artigo 119 e 136, dizendo o quê? O 119 diz que qualquer atividade que o Estado venha a desenvolver, na verdade não ele fala qualquer atividade, mas implicitamente também tem a ação do Estado nisso, mas que possa causar impedimento à mineração, tem que passar antes pela anuência, né, pelo aceite, pelo crivo da Agência Nacional de Mineração que vai ser criada. Então, vocês imaginem que a Agência Nacional de Mineração, quando tiver um território quilombola sob uma área de interesse mineral, ela vai dizer o quê? Vamos fazer o território quilombola. Tá? Então, nessa lógica que a gente está vendo, com essa lei, isso não vai acontecer. Então, esse é o primeiro artigo que é super preocupante. E o segundo artigo que eles incluíram nesse mesmo sentido, não satisfeitos com esse, né, para reafirmar, eles dizem, no artigo 136, eles dizem o seguinte, que as unidades de conservação de uso sustentável, que são essas que permitem a presença de gente, né? Você tem as unidades de conservação que não permitem a presença de gente, Parque Nacional, Reserva da Biosfera, não sei o quê, e você tem um conjunto de unidades de conservação que permite a presença de gente, algumas que não podem ter mineração, como as RESECs e tal, mas eles explicitamente dizem o seguinte, que essas unidades de conservação de uso sustentável podem ter mineração. Todas as unidades de conservação de uso sustentável, a partir de agora, podem ter mineração. Então, esse é o código que está sendo, que se está tentando votar. Então, isso dá uma dimensão para a gente do que está em jogo, de quais os setores que estão investindo contra direitos territoriais e o quanto a mineração tem tudo a ver com a luta por reforma agrária, pela democratização da terra, né? Então, a ameaça que todas essas formas de luta
né, todas essas conquistas, que as lutas, né, foram resultado das lutas, no sentido de garantir a permanência desses grupos na Terra, hoje está sendo ameaçada. E só para mais um elemento sobre isso, só para de ilustração que eu acho que é importante, é que o Código Mineral é só um exemplo, digamos assim, de um processo mais amplo de investida contra direitos territoriais e direitos ambientais. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, e vou deixar com vocês, porque eu acho que mais que mostrar e detalhar isso, foi um instrumento importante para tanto na universidade quanto nos movimentos, é um quadro que a gente fez na fase, mostrando todas as leis, leis e decretos ou projetos de leis que estão hoje sob ataque, ou no legislativo ou no executivo. Só para vocês terem uma ideia. No legislativo, todas as leis, ação de constitucionalidade, PEC, como a PEC 215, que estão investindo contra direitos territoriais, de povos indígenas, povos quilombolas, comunidades tradicionais. A quantidade. E que estão também flexibilizando o processo de licenciamento ambiental, direitos ambientais. E no executivo também, tem medidas provisórias, portarias, que vão no sentido de facilitar o licenciamento, flexibilizar e garantir também a instituição de violência no território. Cada vez mais é importante você ter a Força Nacional garantindo, por exemplo, o licenciamento ambiental de Tapajós, da hidrelétrica de Tapajós. Então, esse tipo de... Então, existe o Código Mineral é um exemplo muito emblemático, mas ele se inscreve num processo mais amplo. Isso é o que eu queria falar. E para terminar, eu acho que o debate é mais importante, eu queria falar um pouco rapidamente do livro, né? Então, o que a gente tem notado assim, nos processos de luta? Primeiro que a gente vive esse contexto que eu acho que o Código Mineral sintetiza, um contexto de avanço do setor. Setores que nunca precisaram cumprir com a lei, sempre prescindiram das leis, hoje tem nas leis uma arena de enfrentamento. Então, eles viram o quanto que o processo de redemocratização garantiu direitos a grupos que eram invisíveis, que foram, digamos assim, totalmente, historicamente invisibilizados. E eu acho que tem esse elemento novo, né, assim, de disputa no campo da lei, né, no campo. A outra coisa é o que eu já falei, a gente também tinha uma avaliação de que a questão mineral não é óbvia, existe uma ideologia, um bloqueio ideológico no debate público, que existe uma série de instrumentos que impediam a mineração e que a gente achava para garantir direitos, que era importante que eles fossem expandidos, essas leis que eu mencionei, que estão sendo atacadas, para nós são instrumentos de definição de áreas livres de mineração. Mas a gente, primeiro, está tendo que lutar para mantê-las e a gente acha super importante ampliá-las. Por que a gente acha importante ampliá-las? E daí, isso eu quero terminar minha fala com esse elemento. Por que para a gente é fundamental a gente pensar áreas livres de mineração? Porque é uma estratégia que nos ajuda a colocar em debate esse bloqueio ideológico da mineração. Nossa ideia não é construir territórios subalternos, ilhados, livres de mineração. Por isso que não basta a gente ter RESEX, ter uma lei ambiental, uma lei só de direitos territoriais. A gente quer colocar em debate o para quem na mineração. Dizer não à mineração para dizer sim sobre outras coisas. A Roseli Nunes, o assentamento de Mato Grosso, tem que ser um território livre de mineração. Entende? Então a gente queria lançar a ideia de territórios livres de mineração, para a gente era fundamental para fazer esse debate, e ele só faz sentido, esse é outro elemento que eu também queria colocar, ele só faz sentido se for dentro de uma estratégia integrada. Porque se não for dentro de uma estratégia integrada, o que a gente vai fazer é exportar a mineração para outros lugares onde as pessoas estão menos organizadas. Isso é um debate importante da justiça ambiental. Todo o movimento de justiça ambiental, quando nasceu na década de 80, refletiu muito sobre esse debate. A gente tem vários exemplos. Em São Luís, em 2008, conseguiu impedir que uma mega siderúrgica mudasse o plano diretor da cidade para uma siderúrgica ser instalada. Para onde foi a siderúrgica? Para o Rio de Janeiro, até KCSA, causando uma série de impactos ambientais. Então, a gente tem que pensar essa estratégia dentro de uma estratégia integrada de resistência e de uma crítica de fundo à mineração. Sabe, mineração, ninguém está falando que não é para minerar mais, mas a gente tem...
a decisão sobre minerar, ela tem que estar amparada com o debate do para quê e para quem. A exportação primária de recursos minerais é um tiro no pé, inclusive para gerações futuras. Nossos netos não vão ter minério de ferro para transformar, entende? Então esse é um debate de fundo que a gente tem que fazer, e a ideia do debate de áreas livres era um pouco nesse sentido. E daí, só para mencionar, qual foi a estratégia nossa? Então, não precisávamos construir elementos, sabíamos que existia um bloqueio, que esse debate de áreas livres não é um debate fácil num país que não se vê minerador. O Brasil não se pensa um país minerador, embora a mineração tenha um papel fundamental na economia. Mas então o que a gente fez? A gente fez um mapeamento, que é esse livro, que é o resultado desse mapeamento, esse livro. A gente fez um mapeamento de experiências internacionais de proibição, restrição à mineração e proibição à mineração. E daí os casos, eu não vou mencionar cada um deles e tal, eu entendi que não era bem esse o objetivo, mas eu gostaria só de mencionar assim, o que é interessante. Por exemplo, na Argentina a gente viu, são coisas que tocam nessa reflexão que a gente está fazendo, o como foi importante transformar as lutas antiminerais numa luta nacional. Então eu acho que aí tem um debate. A gente no Brasil hoje está com a construção do MAN, com a construção de várias articulações dos atingidos pela Vale. Então a gente tem aí uma série de articulações que, gente, há 10 anos atrás isso não existia no Brasil. Então, por mais que a gente vê que o contexto é difícil, o contracontexto, digamos assim, a nossa reação mostra articulações importantes nesse sentido. Uma outra coisa interessante que o caso do Peru nos mostrou, e eu acho que nós também estamos tentando construir isso no Brasil, o Peru, por exemplo, a mina de Tambo Grande foi um caso super violento, teve assassinato de liderança e tal, mas eles construíram todo um debate sobre, primeiro, os impactos. Eu acho que uma estratégia importante para a nossa pauta é visibilizar esses impactos, né? E visibilizar desde o ponto de vista das comunidades, dos modos de vida local. Eu acho que Santa Quitéria, o trabalho que vocês todos estão desenvolvendo lá é muito emblemático, porque é isso, é se antecipar e dizer assim, a mineração, os estudos de impacto ambiental, muitas vezes não olham aquele território desde a perspectiva dos territórios. Eu me lembro que agora também nessa atividade que a gente estava há uns dias atrás, tinha uma pesquisadora que falou de Santa Quitéria e ela dizia, olha, a gente capta água de chuva lá, é uma região árida. Como que a gente vai fazer quando o pó do urânio, dos minérios radioativos estiverem nos telhados? Entende? Então, esse tipo de estratégia, no Peru eles usaram isso, eles usaram muito o debate da agricultura, né? Eles diziam como a gente vai viver sem limão, era uma área produtora de limão, como o ceviche, que é a comida nacional, vai viver sem limão. Então, esse tipo de debate também foi super importante. E outros debates que por exemplo, a Costa Rica foram muitos acidentes que existem no Brasil e que foi dando uma dimensão nacional e pública a eles. No Equador foi mais interessante ainda, eles definiram uma área que é uma área super biodiversa, onde moram várias populações tradicionais, povos indígenas, e eles disseram, nós queremos manter essa área sem que o petróleo dentro do subsolo dessa área, e a gente vai pedir compensação a nível internacional junto aos países que estão evitando forças contra as mudanças climáticas, porque você sacar petróleo é emitir gás carbônico. Então, se os países realmente, na Convenção do Clima, querem fazer algo, compense o Estado equatoriano por a gente não extrair petróleo. Porque o que o Estado diz? Se a gente não extrair petróleo, não vai ter imposto, não vai ter divisas. Então essas estratégias, daí com isso eu termino, essas estratégias que têm um campo discursivo e político, elas nos inspiram também para a gente recolocar o debate das áreas livres nesse plano que eu falei para vocês. Tem que ser um plano nacional e até regional, e tem que ser um plano de articulação de lutas. Então a ideia nossa com esse livro era um pouco inspirar e trazer elementos para nos ajudar a enfrentar esse bloqueio ideológico que existe em torno da mineração. Era isso, gente.